A nova atualização da norma regulamentadora número 1, NR1, entrou em vigor no último dia 26 de maio e vem aumentando a responsabilidade das empresas sobre fatores que podem levar ao adoecimento mental dos trabalhadores. A gente vai falar um pouquinho nessa entrevista de agora do que muda na prática, para o mercado de trabalho. Minha convidada é procuradora do trabalho, é titular regional da Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades e de Eliminação de Discriminação no Trabalho, do Ministério Público do Trabalho aqui do Espírito Santo, Fernanda Barreto Naves. Bom dia, Fernanda. Seja bem-vinda aqui no CBN Vitória. Bom dia, Fernanda. Obrigada. Desde a entrada em vigor, como que ela vem funcionando na prática, essa nova atualização da norma regulamentadora? Bom, Fernanda, a primeira coisa que é importante destacar para os ouvintes é que as normas regulamentadoras, elas são diretrizes obrigatórias expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego para garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores e trabalhadoras dentro do ambiente de trabalho. Perfeito. A NR1, ela estabelece o que a gente chama de PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é basicamente um documento no qual a empresa ela tem que prever todos os riscos que tem naquele ambiente de trabalho. Então, por exemplo, aquele ambiente de trabalho tem, por exemplo, trabalho em altura, ou aquele ambiente é insalubre. E aí, dentro desses riscos, a grande novidade da NR1 agora é que a gente tem que prever os chamados riscos psicossociais, que são ligados à forma como o trabalho é organizado, ao estabelecimento de metas abusivas, à questão do assédio, a questão do assédio sexual, pressão excessiva, conflitos interpessoais, entre outras. Então, essa é a grande mudança da NR1 que passou a vigorar agora no mês de maio. Fernanda, eles já eram tratados como doenças ocupacionais? Sim, os fatores psicossociais já são tratados, sim, como doenças ocupacionais. Inclusive, no ano de 2024, a gente tem o dado do Smart Lab, que é exatamente o portal do Ministério do Trabalho e do Emprego sobre esse tema, que informa que, pelo B91, que é relacionado à doença do trabalho, nós tivemos quase 10 mil afastamentos durante o ano de 2024, que é um dado muito impressionante, né? Eu sempre falo, Fernanda, que a doença mental, né, é muito difícil. Por quê? Quando a gente quebra um dedo, por exemplo, a gente vai no médico, engessa aquele dedo, e o médico fala, você vai daqui a 2 meses ficar pronto, né? Seu dedo vai estar ótimo. Só Uhum. que já para as doenças relacionadas às doenças mentais, como burnout, depressão, síndrome do pânico, etc., a gente não tem essa previsibilidade. Perfeito. Então, assim, elas são muito graves e muito sensíveis por isso. Então, o que a norma prevê, o objetivo primordial da norma regulamentadora é exatamente a prevenção. É a gente identificar possíveis fatores que podem vir a causar esse adoecimento e trabalhar nessa prevenção para que esse adoecimento não aconteça. E os números também são alarmantes, né, Fernanda, de como a população vem desenvolvendo doenças ligadas à saúde mental. Muito. Ainda dos dados do Smart Lab, a gente tem que, em 2024, a gente teve os maiores transtornos em relação às doenças mentais, são os transtornos ansiosos, a depressão e o que é chamado reação ao estresse grave. E principalmente no mundo do trabalho, na administração pública, nos bancos, nos hospitais e nos motoristas de ônibus urbanos. Então, com esses dados, a gente consegue perceber que são trabalhos muito estressantes, né? Então, você pensa, por exemplo, no trabalho do hospital. É, aquela jornada 12 por 36, isso é muito cansativo para a pessoa, né? Isso dificulta até os relacionamentos interpessoais, a convivência familiar. Então, o que a NR ela traz? Ela traz a obrigação da empresa ou do estabelecimento público ali, daquele hospital, prever, né? Ó, essa causa, essa jornada 12 por 36, por exemplo, ela pode trazer um cansaço excessivo, e aí, por isso, nós vamos fazer isso e aquilo para mitigar esses fatores na vida da pessoa trabalhadora. Então, a gente precisa, principalmente a partir de agora, né, que a gente tem um crescente aumento dessas doenças,
A gente tem uma série histórica de 2012 a 2024 com um aumento, assim, muito impressionante. Quem quiser mais informações pode acessar o Observatório dos Dados. E aí a gente precisa trabalhar com essa prevenção para a gente conseguir, pelo menos, parar esse crescimento, mas é lógico, a gente objetiva sempre diminuir, né? Isso. Fernanda, e a partir dessa NR1, ela não pode ser uma opção, ela passa a ser uma obrigação da empresa criar um ambiente de prevenção, é isso? Exatamente. É uma obrigação da empresa criar esse ambiente, então, prever esses riscos e prever um plano de ação, né? Como que ela vai estruturar a ação dela. E é muito interessante a gente ressaltar, Fernanda, que para a própria empresa isso é muito legal, porque ela vai evitar os afastamentos laborais, que são muito prejudiciais para a própria empresa, porque os afastamentos laborais, a gente pega aquela pessoa, né? Ela é afastada, então ela tem que arcar com toda aquela burocracia. Muitas vezes a pessoa, ela, no final das contas, ela não consegue retornar. Então tem a questão da dispensa, a estabilidade acidentária, os gastos que a empresa pode ter com uma eventual ação, os gastos com essa rotatividade que é muito ruim, né? Então uma pessoa nova tem que aprender o trabalho, tem que ir atrás de novas pessoas trabalhadoras. Então a própria empresa, ela tem um interesse em conseguir melhorar o ambiente, porque quanto mais saudável, mais salubre aquele ambiente organizacional, a gente tem aí um ambiente que se torna, inclusive, mais produtivo. Então, essa nova política, ela busca isso. Ela busca a conscientização das empresas no sentido dessa prevenção, a participação das pessoas trabalhadoras. Então, ela fala que as pessoas trabalhadoras elas têm que participar nesse processo aí de prevenção. Então, a empresa deve ouvir os trabalhadores para ouvir quais são os principais desafios, o que eles sugerem para ser tomado de medida. Então, muitas vezes, medidas simples, elas melhoram o ambiente de trabalho. Então, às vezes, uma pausa de tempos em tempos, às vezes, né, uma atividade buscando ali integrar aquelas pessoas trabalhadoras, uma capacitação sobre o que é assédio moral, o que é assédio sexual, que as pessoas se informam ali e começam a entender a importância da gente trabalhar nessa prevenção, enfim, medidas que muitas vezes não têm sequer impacto financeiro e que trazem um resultado extremamente positivo para a própria empresa. Isso. E independentemente do tamanho do negócio, por exemplo, eu posso ter uma empresa de 1 ou 2 funcionários e eu posso ter uma de 1.000. Isso, a ANR1, né, que traz o PGR ele é obrigatório em todas as empresas, mas tem algumas situações em que ele é dispensado. Então, na própria ANR estão delimitadas direitinho essas situações de acordo com o porte da empresa. E, claro, de acordo com o porte da empresa, ele será mais ou menos detalhado. Então, para todas as empresas que tiverem dúvida, elas podem entrar no próprio portal do Ministério do Trabalho e Emprego, que a ANR já está lá atualizadinha, e ver em qual situação que a empresa encaixa, porque depende também do KNAI, depende do tipo de risco que a empresa tem. São vários detalhes, né? Por exemplo, uma empresa que tem mais riscos, ela vai ter que ter um PGR mais detalhado, né? Então, falando especificamente de cada um dos riscos, qual EPI que tem que ser usado. Agora, a empresa que tem risco baixo, ela tem alguns casos de dispensa do PGR. Está tudo detalhadinho na norma. Entendido. Essa discussão envolvendo redução de escala, né, já aprovado na Câmara, agora indo para o Senado, tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo? Com certeza. O Brasil, historicamente, o grande motivo de afastamento previdenciário sempre foi o que a gente chama de grupo M, né? A CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, ela tem um grupo, que é o grupo M, que trata daquelas doenças relacionadas aí aos transtornos osteomusculares. Então, por exemplo, hérnia de disco, bursite, tendinite, isso sempre foi o grande motivo de afastamento no Brasil. Acontece que faz alguns anos, esse afastamento do grupo M está sendo superado pelo grupo F, que são exatamente os transtornos mentais, que tem mostrado aí esse movimento brasileiro nesse sentido. Então, a legislação ela tenta acompanhar também o próprio movimento da sociedade em relação a isso. E aí, a redução da escala pode sim significar uma melhora nessa qualidade de vida, exatamente porque diminui a sobrecarga da pessoa trabalhadora,
garante ali que aquela pessoa tenha uma vida para além do trabalho, né? Seja atividade de lazer, seja atividade de convivência familiar, ou convivência né, com a sociedade em si, frequentar a igreja, frequentar universidade, faculdade, se qualificar, e isso traz também um incremento na produtividade, porque o trabalhador feliz trabalha bem, não é mesmo? É verdade. Eu estou conversando com a Procuradora do Trabalho, Fernanda Barreto Naves. A gente fala sobre a atividade já em vigor da nova atualização da norma regulamentadora 1, NR1, que trata sobre a saúde mental do trabalhador no Brasil. Fernanda, e agora o papel aí de fiscalização, como que o empregador se posiciona, o trabalhador também, que não viu nenhum movimento diferente nos últimos dias, nas últimas semanas. Uhum, ótimo. É muito importante a gente colocar que essa fiscalização em relação, por exemplo, a assédios, a esses riscos psicossociais, ela sempre existiu, né? Então, a gente do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, a gente recebe todos os dias denúncias de assédio no mundo do trabalho e a gente já fiscaliza. A diferença é que agora o Ministério do Trabalho, que faz essas fiscalizações locais, ele vai poder investigar também essa parte dos riscos psicossociais, especialmente se a empresa ela prevê ali no PGR dela, né, no documento que é esse PGR, esses riscos. Tá? Então, por exemplo, antigamente esse fiscal do trabalho ele chegava lá, ele olhava o PGR e no PGR tinham que estar previsto apenas os riscos físicos, os riscos biológicos, os riscos químicos. Agora, além desses, vão ter que estar lá essas medidas em relação à forma como o trabalho é organizado. E aí, nesse início, nesses primeiros 90 dias, a fiscalização vai ser meramente orientativa, eles não vão entrar com as multas. Após esse período inaugural, a gente vai ter a possibilidade de aplicação de multa por parte dos fiscais do trabalho e, além disso, a possibilidade de uma investigação por parte do Ministério Público do Trabalho, que é o nosso órgão. Então, caso comecem a ter irregularidades, as pessoas podem fazer denúncias para o Ministério do Trabalho, para o Ministério Público do Trabalho e também para os sindicatos, que são parceiros nessa fiscalização. Eles têm essa atribuição para poder atuar cobrando dos empregadores o respeito a essa nova norma. Perfeito. E essa pressão, ela é diferente, quando a gente puder avaliar assim, né? Esse mercado de trabalho com diferentes profissões, tem aqueles que passam por um período de estresse maior em algum momento do ano, outros não. Para vocês, como é que é isso? Exato. Inclusive, uma das profissões que a gente tem de dados que mais teve afastamento no ano de 2024, que é esse ano base que eu trouxe para você do Smart Lab, são exatamente os vendedores do comércio varejista, que tem um período específico do ano que eles passam por um estresse maior, que normalmente é final de ano, né? Ou então perto de datas comemorativas. A empresa, quando ela faz o PGR dela, essa previsão dos riscos, é interessante ela avaliar tudo isso, né? A forma de organização do trabalho. Então, até como forma de organizar mesmo como será o atendimento, né? Então, ela pode aumentar a força de trabalho, a gente tem possibilidade de contratação por necessidade excepcional de pessoal, então ela pode ter essa maleabilidade para, por exemplo, num período como Natal, que exige mais trabalhadores e trabalhadoras, contratar excepcionalmente uma força de trabalho específica para aqueles meses, né? Novembro e dezembro, por exemplo, ou novembro, dezembro e janeiro. Então, a gente tem essa flexibilidade por parte da legislação e é importante ressaltar que mesmo para esses trabalhadores temporários, é importante que a gente tenha aí uma capacitação, um treinamento inicial, exatamente para evitar que esses riscos psicossociais possam interferir no desempenho do trabalho e que a gente possa ter ali um afastamento ou uma doença de trabalho desenvolvida exatamente nessas épocas de maior demanda. Fernanda, para finalizar, quando o trabalhador que está nos ouvindo aqui, ele se identificou com algum momento difícil desse no ambiente de trabalho dele, ele procura quem? Principalmente quando a gente imagina que tem um chefe ali que é abusador. É o compliance? É o RH? Para onde que ele pede socorro?
Perfeito questionamento, porque para a gente é muito importante. A gente só consegue investigar se a denúncia chega até a gente, né? Uhum. Então, assim, o que eu sempre aconselho é, primeiro, se possível, reunir provas. Então, vou dar um exemplo muito prático, assim. Tem algumas. A pessoa fazer um diário. Então, por exemplo, no dia tal, tal hora, fulano entrou na sala e falou palavrões em relação a ciclana. Um exemplo. Uhum. Estavam presentes Beltrano, fulano, ciclano, tal, tal, tal. Fazer tipo um diário dessas ocorrências, porque muitas vezes é muito difícil a gente ter provas que a gente chama de prova material. Então, por exemplo, um documento, uma mensagem de texto, é muito difícil muitas vezes. Então, fazer tipo esse diáriozinho de quem estava presente, o que que aconteceu e tal dia, é uma medida interessante. E aí, reunidas ou não essas provas, tá? Então, a pessoa pode tentar reunir, mas se não for possível, não tem problema. O primeiro passo que a pessoa pode tomar é buscar os mecanismos internos da empresa. Então, caso seja, principalmente no caso das empresas grandes, eles normalmente têm algum comitê, né, um canal de denúncia, a própria CIPA, o SESMIT, algum canal interno, se for possível, se a empresa tiver, e se a pessoa se sentir ali resguardada, né, se sentir Uhum. tranquila em relação a isso. Caso não seja possível, é interessante buscar os órgãos de fiscalização, como, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho. Nós recebemos denúncia online, inclusive de forma sigilosa, mas também recebemos denúncia presencial e por telefone. Os nossos endereços estão todos na internet, é bem fácil pelo buscador, qualquer buscador de site, a pessoa consultar. Mas também o próprio Ministério do Trabalho e Emprego, que trabalha com essa fiscalização, tá? Os sindicatos, como eu já disse, que servem como parceiros, porque o interessante do sindicato é que ele tira essa situação individual e vê ali coletivamente também como atuar. E também, dependendo da questão, a pessoa pode procurar, inclusive, delegacias especializadas. Um exemplo, por exemplo, um assédio sexual sofrido por uma mulher. Ela pode ir na delegacia da mulher diretamente. E aí eles encaminham para a gente do Ministério Público do Trabalho continuar essa investigação. Perfeito. Fernanda, meu muito obrigada pela sua entrevista, pelas explicações aqui para os nossos ouvintes. Ora empregadores, ora trabalhadores, mas tem que estar todo mundo sabendo que agora está em vigor. Isso mesmo, Fernanda. O mais importante é esse compromisso da sociedade como um todo em garantir a saúde e a segurança das pessoas trabalhadoras, né? É isso mesmo. Bom trabalho para vocês, hein? Obrigada. Fernanda Barreto Naves, ela é procuradora, coordenadora nacional, né, atua como titular regional da Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade e de Oportunidades e Eliminação de Discriminação no Trabalho, aqui no Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo. Até uma próxima! Até, obrigada.